Olá, grandes líderes! Seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações. Hoje nós teremos a segunda lição que irá agregar valor à sua liderança. Julgue você mesmo. Se formos honestos, teremos que admitir que as pessoas mais complicadas de liderar somos nós mesmos. Por quê? Porque não há competitividade comigo. Se fracassar, eu mesmo me desclassifico, não é os outros, os nossos próprios piores inimigos. Por que isso acontece? Justamente porque quando eu vejo que estou errado, muitas vezes eu não me volto para mim mesmo e assumir o meu erro. Mas se eu vejo que uma outra pessoa está errada, aí eu aponto o dedo e esqueço que existem outros dedos apontando para mim. Sou eu que tenho que primeiro me corrigir, ver aonde estou errando, para depois passar a corrigir as outras pessoas. A primeira pessoa que devemos analisar somos nós mesmos. Se você olhar para si de modo realista, nunca conseguirá compreender onde estão suas dificuldades pessoais. Se você não consegue vê-las, não será capaz de liderar a si mesmo com eficácia. Então, se eu não consigo enxergar o meu erro, a minha forma de agir, se eu não consigo compreender as outras pessoas, se eu não consigo agir nesse análise introspectivo comigo mesmo, dificilmente eu conseguir liderar as outras pessoas. Somos mais críticos em relação aos outros ao que a nós mesmos. Costumamos adotar critérios totalmente diferentes quando tratamos de julgar nós mesmos e aos outros. Quando é a mim que eu estou julgando, eu ajo de uma certa forma. Quando é o outro, eu aponto, eu acuso. Já a mim, eu esqueço de apontar para mim mesmo ou acusar a mim mesmo que eu errei. Nessa tendência, julgar os outros de acordo com as suas ações, mas a nós mesmos por as nossas intenções. Então, ou seja, eu fui mal intencionado, eu não quis agir dessa forma. Então eu procuro julgar a mim mesmo conduzindo desta maneira. Já o outro, a outra pessoa, eu vou julgar de uma forma mais ferrenha, prejudicando até mesmo aquela pessoa. Isso é o padrão, mesmo estando errado. Então o líder ele tem que parar com essa teoria de querer julgar e essa prática de querer julgar o outro, esquecendo de olhar para si, esquecendo de olhar para dentro de você. Então, primeiro compreenda a você mesmo. A partir do momento que você entender que você está errado, que aquela pessoa fez porque talvez você liderou de forma errada, você conduziu aquela pessoa ao erro. Então esse é o grande problema, é você que está errando. Somos mais críticos com os outros do que a mim mesmo. Nossa tendência é julgar os outros de acordo com as suas ações, mas nós mesmos por nossas intenções, mesmo como fazendo algo errado, e acreditamos que nossa motivação foram positivas, costumamos a nos recusar a assumir qualquer culpa. E aí a gente tende a não querer aceitar essas situações que nos levam a assumir esse erro. Eu não vou julgar a mim, eu prefiro julgar o outro. Apontar o dedo é mais fácil. E eu esqueço de julgar a minha pessoa. Quando isso acontecer, quando você conseguir analisar, refletir, introspectar para você que o erro está contigo e não com o outro, ficará mais fácil você se tornar um líder mais eficaz. Segredos para quem deseja liderar a si mesmo. A verdade é que para sermos bem-sucedidos no empreendimento, precisamos aprender a deixar de ser obstáculos para os nossos próprios caminhos. Trata-se de uma verdade que vale tanto para líderes como para qualquer outra pessoa. Então, eu tenho que parar de querer liderar as outras pessoas e esquecer de liderar primeiro a minha pessoa. Quando eu aprender a amar a minha pessoa, a liderar a minha pessoa, eu vou ter uma organização na minha mente
bem mais fluida e capaz de agir de certa forma para poder me organizar. Me tornar um líder empreendedor, por exemplo, me tornar uma pessoa mais organizada na vida, tanto na vida profissional como também na vida familiar, na comunidade, na sua casa. Então é importante que você aprenda a lidar com você. Primeiramente, tente destruir essa enrazão que existe dentro de você para depois fluir a sua liderança aos demais. 4 pré-requisitos para liderar. Primeiro, aprenda a se submeter à autoridade dos outros. Apenas um líder que já passou pela experiência de ser liderado e se saiu bem, sabe como exercer essa liderança de maneira eficiente. Quando eu assumo o respeito pelo meu líder superior, quando eu aceito a ser liderado, com certeza eu vou conseguir sair um líder futuro. Se eu não faço isso, se eu critico o meu líder, se eu digo que ele está errado, se eu falo mal dele, se eu não aceito as posições dele dentro dessa hierarquia, dificilmente eu vou conseguir também aprender a liderar com as outras pessoas. Não é que eu vou identificar agora o erro dele, tá, e não conversar com o meu líder. Eu vou conversar com ele a respeito do erro e tentar chegar a um denominador comum entre ele e a minha pessoa. Mas eu preciso aprender a obedecer o meu líder. Por sua vez, os líderes que nunca saíram bem quando estiveram sobre alguma autoridade tendem a ser orgulhosos dos demais, sem noção, rígidos demais e autocráticos. Se essas palavras descrevem o seu tipo de liderança, então você precisa fazer um exame de consciência. Entenda bem, ser subordinado não quer dizer que você está sujeito àquela pessoa. Você obedece com um sublíder que você é, tá? E você escuta, procura entender o que aquele líder de fato está querendo que eu faça. Procure conversar com o seu superior, procure conversar com os seus subordinados, procure conversar com as outras pessoas que estão à sua volta, porque com isso, com essa conversa, com esse diálogo, você está abrindo as portas para você dentro da organização, dentro da sua vida familiar, dentro da sua vida pessoal. Segundo, desenvolva a autodisciplina. Conta-se que um dia Frederico, o grande rei da Prússia, estava caminhando pela periferia de Berlim quando encontrou um homem muito idoso e seguia investigado e resoluto na direção oposta. E aí o rei perguntou: "Quem és?" "Sou um rei", respondeu o velho. "Um rei?", gargalhou o rei. "Sobre qual reino?" "Sobre mim mesmo", foi a resposta orgulhosa daquele senhor. Então nós somos reis, nós somos governantes da nossa pessoa e nós precisamos aprender a ser esse governante, a ser esse líder de mim mesmo, porque se eu não aprender a liderar a minha pessoa, dificilmente eu vou conseguir liderar os demais. É preciso ter caráter e autodisciplina para tomar decisões boas e coerentes, fazer o correto quando necessário e refrear o impulso dos erros repetidos. Sem esse esforço, deixamos de exercitar o nosso autocontrole. Então entenda bem que eu preciso refrear os meus impulsos, as minhas emoções. O meu eu tem que ser dominado. Eu tenho que parar, refletir, pensar, analisar as minhas ações que eu vou tomar. Então jamais eu posso tomar uma decisão que essa decisão poderá vir prejudicar os demais. Terceira, exercite sua paciência. Não existe esse negócio de poder instantâneo ou maturidade imediata. Estamos acostumados demais com o chocolate instantâneo, com o café solúvel ou com a pipoca de micro-ondas. Só que um líder não se forma de uma noite para o dia.
Não adianta você vir me dizer que leu um livro sobre liderança e já quer sair liderando essas pessoas. Não é bem isso. Aprenda que a liderança é um processo contínuo de aprendizado, de dia a dia, de prática, de lidar com as pessoas, de enfrentar os problemas, de tomar as decisões. Isso sim é a liderança, é o aprendizado sobre a liderança. O livro vai lhe dar conceitos, vai lhe ajudar em muito, mas é preciso que você também aprenda a aprender a ser líder. O conceito de liderança ele é melhor representado através de uma panela de barro. Nela, o alimento leva mais tempo para ser preparado, mas o produto final compensa a espera. Não sei se você já chegou a comer uma comida feita na panela de barro, o sabor dela é totalmente diferente, é excelente, é uma delícia suprema. O objetivo da liderança não é chegar em primeiro lugar, mas sim levar as pessoas com você. Isso é o mais importante. 4. Procure alguém que possa prestar contas. Procure alguém que você possa conversar no dia a dia. Pode ser sua esposa, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho. Alguém que seja confiante, que você possa analisar as críticas que ele tem e essas críticas possam lhe ajudar a melhorar a sua pessoa. Os bons líderes sabem que o poder que ele tem nas mãos pode ser extremamente perigoso para ele. Então, nesse momento, ser um líder e negar isso, e negar esse poder, é muito perigoso. Então, é importante que você busque as pessoas para conversar. Converse com alguém mais próximo e tente explicar o que você está sentindo para que essa pessoa tente lhe ajudar a corrigir os seus erros. Isso é importante. Isso é buscar uma liderança confiante que você está trazendo para você mesmo. Então, a partir do momento que você consegue enxergar isso, com certeza você vai se tornar um líder futuro. A falta de alguém para que você possa prestar essa conta, conversar, ela pode levar aos perigos da vida dentro de uma organização, dentro da família, aonde você esteja, dentro da sua vida pública em si, pode levar ao caos, Ou seja, como a gente vê acontecer com vários executivos que nós temos aqui, principalmente no Brasil, por exemplo, altos executivos que chegam a provocar erros e fazem coisas erradas e terminam se corrompendo e tudo mais. Então é importante que você tenha alguém de confiança para conversar, para que essas pessoas também possam seguir juntamente com você e dar um passo à frente de uma maneira corretamente. Para os líderes, é comum o seu desenvolvimento em 5 estágios. Primeiro, não queremos nenhum conselho. Segundo, não recusamos o conselho. Terceiro, achamos o conselho bem-vindo. Quarto, buscamos efetivamente o conselho. E quinto, costumamos seguir o conselho que recebemos. Então, dentro desses 5 estágios que você viu, em qual desses 5 estágios você se encontra? Será que você não quer nenhum conselho das outras pessoas? Será que você recusa de fato os conselhos das pessoas mais próximas? Ou será que você acredita que o conselho é bem-vindo e que você realmente busca escutar as outras pessoas, busca conselhos de outras pessoas? Ou simplesmente você consegue entender que esses conselhos que a gente recebe é de grande valia, de grande importância para a minha pessoa, para a minha transformação? Então, se você consegue identificar dentro desses 5 estágios, procure aí analisar bem em qual deles você se encontra. A disposição de buscar e aceitar o conselho é um ótimo indicador de responsabilidade. Então, a partir do momento que você busca um conselho, você está dando um passo à frente sobre a sua responsabilidade, de que você realmente acredita que é possível o meu eu mudar. Se você leva em consideração o conselho logo no início, antes de agir, é menos provável que você saia da trilha. Então, se você busca ouvir as pessoas antes de executar aquilo que você
de uma certa forma está achando que poderá prejudicar outros, então busque conselhos, busque ouvir as pessoas. De repente essas pessoas têm novas ideias que irão te ajudar a melhorar a tua forma de agir, a tua liderança. Liderança é confiança, não um direito que se adquire. Então a liderança, o líder, ele tem que expandir uma lealdade para as pessoas e que essas lealdades se transformem em confiança dos demais. Por essa razão, precisamos nos consertar antes de exigir mesmo dos outros. Então eu preciso primeiro corrigir a minha pessoa antes de eu querer exigir que os outros se corrijam. Então a partir do momento que eu dou confiança, que eu estimulo a confiabilidade com as pessoas, com certeza essas pessoas vão confiar em mim. Quando você se torna um líder, muitas pessoas irão se aproximar de você, muitas pessoas irão colocar a mão no seu ombro, muitas pessoas irão apertar a sua mão, mas nem sempre essas pessoas, nem todas elas, serão pessoas ideais para que possa seguir contigo nessa caminhada. Tenha muito cuidado com essas pessoas. São muitas vezes pessoas invejosas, que querem se aproximar para tirar um proveito de você, ou existe algo de interesse nessas pessoas. Então, procure tomar cuidado com essas pessoas. A menor multidão que você terá que administrar, que liderar, será a você mesmo. Então, a partir do momento que você conseguir administrar, liderar, confiar, ter uma segurança do que você vai fazer, aí sim você está pronto para liderar qualquer multidão que possa existir próxima de você. Aplicação prática. Nós temos aqui a atividade agora, meus caros líderes, onde vocês procurem responder da melhor maneira possível que vocês consigam entender, tá? E, se possível, me envie essas respostas para o nosso e-mail. A primeira pergunta é: com que clareza você se vê? Procure se identificar. Como é que você se vê hoje? Como é que está a sua liderança? Como é que é o perfil que você tem diante pode ser até na sua casa mesmo, na sua empresa, na organização do qual você trabalha. Segunda, faça uma lista de todos os seus principais objetivos e metas e em seguida descreva ao lado se foram alcançados ou não. Depois converse com uma outra pessoa, tá? E coloque para ele como se você estivesse dizendo: olha, aqui é um candidato que está se candidatando a um emprego e eu fiz essa lista aqui do perfil dele. Eu gostaria que você olhasse para esse perfil e me dissesse, faça uma análise para mim a respeito desse perfil. A terceira é: até que ponto a avaliação dessas pessoas bate com a sua. Aí você vai analisar em relação à segunda questão lá, o que foi que a pessoa analisou, tá? Aí você vai bater uma com a outra, o seu análise com a análise da outra pessoa. A quarta é: de que tipo de crescimento pessoal você necessita? Até que ponto você consegue crescer? E o que você realmente precisa crescer? Qual é o crescimento que você quer na sua vida? A quinta: em quais das seguintes áreas você mais precisa se desenvolver? É na autodisciplina, no seu autocontrole, nas suas emoções? É ter a capacidade de submeter à liderança de alguém? Ou seja, eu posso me submeter à liderança de uma outra pessoa? Aprender a ter paciência, ou seja, eu consigo ter realmente paciência, eu consigo ouvir as outras pessoas, eu consigo trabalhar os meus liderados, eu consigo entender quem está acima de mim, o meu superior. Então, meus queridos líderes, chegamos ao final da nossa segunda lição. A pessoa mais difícil de liderar sempre é você. Então, procure mudar esse tipo de comportamento que você está tendo hoje, que você não consegue aprender e entender a si mesmo. A partir do momento que você conseguir entender a sua pessoa, você vai perceber que jamais vai conseguir liderar outras pessoas. Ou seja, eu tenho que liderar primeiro a minha pessoa, reconhecer os meus erros, os meus fatos que estão acontecendo. Esses fatos estão me levando a quê? Eu dou um passo para frente, depois dou 2, 3, 4 passos para trás. Por que isso está acontecendo?
Que tipo de atitude eu estou tomando em relação às minhas decisões? Então, procure liderar a você primeiro para poder liderar os demais. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Obrigado.